Economia com ela, Juliana Rosa, falando da musculatura das contas públicas. Juliana, vem cá. Novela dos cortes, né? O pacote que não sai nunca. Eu falava aqui na abertura do programa que o presidente Lula, ele até disse isso numa fala que ele fez com os ministros meses atrás, que ele conhece como ninguém a inflação. E, de fato, quando ele nasceu em 45, a inflação estava 18%. Quando ele se casou, a inflação estava 27%, quando ele se casou pela primeira vez com a Marisa Letícia. Quando ele foi candidato a presidente da República pela primeira vez, a inflação passou de 1.800% ao ano. E quando ele foi candidato a segunda vez, e ele perdeu para o Fernando Henrique em 94, estava mais de 2.000%. Ele deveria ter muito carinho, muito cuidado com esses números, né? Porque dá aquela descoladinha, você pode perder a mão, né? E é disso que as pessoas estão falando, não é, Juliana? Pois é. Tudo bom, Ineg? Boa tarde para você, Débora. Boa tarde para você, ouvinte. Boa semana. Segunda-feira é momento de renovar as esperanças. Acreditar, levantar da cama, falar, vamos lá, mais uma semana. Vai sair. Para aquilo dar certo, né? Para nossa vida dar certo. Eu acho, né, o que eu estou sentindo ali, conversando com técnicos ali na equipe econômica, é que tem um sentimento de frustração. Porque ninguém achava que ia ser fácil convencer o presidente Lula de fazer ajuste fiscal, mas o sentimento que a gente percebe nesse momento é um sentimento de que está muito difícil convencê-lo. E uma coisa que me chama muita atenção é que, se a essa altura do campeonato ter ainda que convencer o presidente Lula de que o ajuste fiscal é necessário para a gente ter inflação menor, para ter juros menores e mais crescimento, significa que ele não acredita, no fundo, Sim. que isso é importante. Sim. Então, é um pouco esse sentimento que eu trago um pouco para vocês, que eu sinto, inclusive ali entre os técnicos, porque você vê, o presidente Lula, ele decidiu chamar todos os ministros para participar da decisão e está tendo uma queimação ali do Haddad, ministro da Fazenda, principalmente com os ministros do Trabalho, Claro, que já ameaçou pedir demissão, seria mexida, seria um bônus, né? Adicional do corte de gastos, né? Se o ministro do Trabalho saísse, se o ministro da Previdência saísse, duas figuras que, fora do governo, iam ajudar mais, né? Eu acho que, puxa vida, na hora que eles falaram que eles podiam ir embora, eu falei, nossa, podemos ter essa conquista adicional, mas aparentemente não, talvez eles fiquem. Então, aí o ministro do Trabalho já disse que não ia ter mudança nenhuma, Sim. Senão ele ia pedir demissão. Claro. Então, não se espera que haja nada significativo no seguro-desemprego. O abono salarial, a gente já conversou muito aqui, talvez tenha alguma mudança de regra, né, para dificultar, mas BPC também, o LUP da Previdência já falou que não teria mudança na Previdência. O Lula já falou que não quer mexer na desindexação do salário mínimo. Com a Previdência. Nem com a Previdência, com outros programas. Falou que não quer mexer na correção de saúde e educação. Vai sobrar o quê? E vai sobrar o quê? Sobrar o quê? Exatamente. Fazer aquele pente fino para localizar eventuais abusos, que daí não vai dar um número grande demais, né? Porque não é razoável imaginar. Aqui tem um monte de abuso, né? Pois é. Eu acho assim que é importante você, ouvinte, entenda que eu acho que uma coisa que muita gente me pergunta, e certamente passa pela cabeça do ouvinte, vem cá, não dá para cortar em privilégios, né? Super salários. Essa pauta, ela continua, obviamente. A questão é que, nesse momento, se o governo vier com esse papo, que a gente sabe que precisa acontecer, mas não nesse momento, vamos rever os subsídios tributários. No fundo, a gente sabe que é uma discussão longa, que não resolve agora, claro. Né? Mexer nos militares, mexer na Zona Franca de Manaus, enfim. Sim, e elas são constitucionais, e é um negócio muito complicado, né, Juliana? Então tem que ter alguma coisa mais efetiva sim, nesse momento. que dependa tem que ser do pragmático. executivo, né? Exatamente. Não é que essas pautas, muita gente fala, os super salários, o judiciário, é verdade, tem as aberrações, que são as emendas do Congresso, enfim, tem um monte de injustiça no país, a gente sabe disso. Mas o governo precisa, nesse momento, passar uma mensagem de que ele está fazendo um movimento dentro da sua estrutura de gastos para melhorar esse ambiente. O que eu vejo, Ineg, estava agora num evento e conversando com empresários, presidentes de grandes empresas. E muita gente
muitas vezes as pessoas acham que o mau humor está no mercado financeiro. Mas ali entre empresariado, o que eu ouvi, olha, vai vir um ajuste ruim, fraco. Todo mundo me falava isso, olha, eu estou preocupado porque 2025 é um ano de juro alto, crescimento menor, não vou investir. Isso é menos crescimento. Então esse é o termômetro também que eu sinto ali, conversando com presidentes de grandes empresas. Hoje, por exemplo, o Banco Central divulgou aquela pesquisa com o mercado financeiro, de novo, mostrando aqui previsão de inflação para esse ano, acima dos limites da meta, 4,62 agora está a previsão. Para esse ano. Para esse ano. Para o ano que vem subiu de novo. Exato. Também, está 4,10 previsão de inflação. Então aquele sentimento, sabe, né, que vamos fazer meia boca, a inflação vai continuar alta, rodando ali os 4%, não é horroroso, não é o fim do mundo, mas também não é... Mas não muda o Brasil de patamar, exatamente. Né? Exatamente, aquele sentimento que parece que a gente meio que se acostuma a ficar bem abaixo levando do nosso de potencial, lado, né? Ô, Ju, um pouco agora, esse desânimo, você né? falava das desigualdades e da questão dos supersalários, mas o seguro-desemprego está aí nesse bolo de discussão. Está ameaçado ou não, pelo que você tem acompanhado pelas discussões? Seguro-desemprego pode entrar nesse corte? Ele tá a corda da história debate, sempre do lado né? mais fraco, né? O trabalhador que precisa daquele auxílio lá quando é mandado embora. Será que corre risco? Tem um debate de mudar a forma de concessão do seguro-desemprego. Como ele sobe muito quando o desemprego está baixo, ele tem algum problema na regra. Ele o governo gasta defeito, mais tem um problema. Quando o desemprego está baixo. Então, o governo está tentando... Até falei com especialistas em trabalho, eles acham que pode ser uma boa ideia quem tem uma multa grande do FGTS a receber, quem tem um bom salário e tal, o governo pagaria menos, descontaria da multa do FGTS, uma forma de tentar gastar menos. Enfim, são várias pequenas coisas que estão sendo esperadas, mas a resistência também é muito grande politicamente. Então, é um sentimento, Eneg, muito assim de novo, né? Vai sair alguma coisinha, mas não é o que tem que sair, e aí a gente vai crescer pouco, e aí o juro vai continuar alto por mais tempo. Estou recebendo vários relatórios hoje mostrando que as previsões de juros estão em 13% agora, por ano que vem. Desastre, um juro muito alto. Desastre. É claro que isso vai provocar crescimento E tem uma coisa menor, que né? eu conversava hoje de manhã com um grande especialista, e ele dizia o seguinte: numa economia como a chilena ou a economia americana, em que a taxa de juros incide sobre toda a economia, o efeito da taxa de juros do Banco Central incide sobre toda a economia, o juro pode ser menor. No Brasil, você tem o juro do BNDES, que é subsidiado. Você tem o juro habitacional, que é subsidiado. Você tem o juro do mercado agrícola, que é subsidiado. Então, sobre esses setores, a Selic não atua. Ou seja, é como se você tivesse um cano meio entupido, então você tem que colocar muito mais pressão de juros, quer dizer, os nossos juros têm que subir sempre muito mais do que de outros países para produzir o mesmo efeito. Não adianta a gente olhar para o juro americano e falar, mas por que lá o juro é baixo, aqui não é? Porque não dá, simplesmente não dá. E é uma novela, são reformas que o Estado não quer fazer, né? E não é o Lula, né? A gente vem fazendo besteira há muito tempo, a começar em 1988, quando a gente fez uma Constituição inclusiva e que não consegue incluir as pessoas com o dinheiro que ela dispõe. Pois é, a tal da discussão de gastar bem o dinheiro, né? Eficiência. Não existe e isso. Ninguém quer falar sobre essa palavra, né? E a gente fica, parece que preso. E eu fico preocupado, Eneg, porque assim, o que eu tenho ouvido é que a questão do Donald Trump ter saído vitorioso das eleições americanas não é o fator primordial, embora seja um fator a mais de insegurança, de risco. É um mundo que é mais inflacionário. Né? Essa é a perspectiva, porque se tem deportação de imigrantes, é menos mão de obra, tem tarifas de importação, menos concorrência interna, isso é inflacionário. Então, se o Trump colocar em prática tudo que ele está prometendo, em termos de inflação, a perspectiva é que aumente 2 pontos percentuais a inflação, o CPI, que é o IPCA deles no ano que vem. Então é muita inflação, é mais juro, é dólar valorizado. Então é um mundo também que está jogando contra. Embora eu ouça que não é o fator principal, que o fiscal, as questões internas são as principais para puxar a inflação para baixo, a gente também não tem um mundo que nos ajuda. Então, mesmo com essa urgência, o mundo ali, né, apertando ali teu calo, a gente não se diz mexe, que nada está achando acontecendo, que tá tudo bem. né? Juliana Rosa, Economia com você, antes fosse
Economia não é com você. Você Ouvinte fala... falando, coitada da Ju, tá tendo que explicar o inexplicável. Não tem como. Mais ou menos essa a tarefa dela. Mas é isso mesmo. Antes fosse economia com ela, ia ser melhor. Juliana Rosa, a gente volta a conversar amanhã e daqui a pouco, então, você tem compromisso ou não? Temos Entre Nós. Entre Nós, 2h. Vai lá. E à noite tem Jornal da Band? Acho que sim. Parece que sim. Vamos Parece ver. que sim. Eu tô lá. Tô te esperando. Valeu, obrigado. Obrigada, beijo. Ju. Até amanhã.